Imagina só a gente acordar amanhã e descobrir que aquela disputa lá longe, que parecia confinada naqueles desertos poerentos, bases militares isoladas e corredores diplomáticos super silenciosos, de repente cruzou fronteiras totalmente invisíveis. Redesenhou o mapa do medo global de uma hora para outra. Pois é, na nossa explicação de hoje, a gente vai desvendar como uma ameaça feita na frente das câmeras deixou de ser só uma retórica inflamada, sabe? Virou um aviso super sombrio de que literalmente ninguém no planeta está de fato fora de alcance. O que parece um caos completo, na verdade, esconde uma estratégia milimetricamente calculada. E aquilo que parece só uma ameaça pode muito bem ser a ponta de um iceberg monumental. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso aqui. Teve uma declaração recente do Irã, ali da Guarda Revolucionária, que trouxe exatamente essa frase, curta, fria e honestamente quase cirúrgica. E aqui mora a tensão central entre a postura pública de um país e a realidade oculta dele. Quando uma nação diz com todas as letras que os adversários ainda não viram a sua capacidade real, a mensagem não é puramente militar. É uma intimidação puramente calculada, gente. É a engenharia da incerteza operando na sua força máxima, fazendo com que a dúvida, por si só, vire uma arma de paralisação gigantesca. E aí vem a pergunta que está literalmente tirando o sono de muito analista internacional por aí. O que significa, na prática, essa ameaça de que a guerra pode ir além da região? Pensa comigo, se a gente estiver falando só do entorno ali do Golfo Pérsico, o impacto já seria uma coisa colossal para os países vizinhos. Mas o cenário muda de uma forma assustadora se a frase apontar para uma expansão muito maior. Será que a gente está falando de um ataque físico contra bases aliadas pelo mundo afora? Ou, de um jeito muito mais insidioso, será que é uma estratégia invisível com efeito econômico devastador, mantida ali, quietinha, nas sombras? Para entender essa dinâmica toda, a gente precisa olhar para o famoso modelo do iceberg. É como um quebra-cabeça. De um lado, bem ali na superfície, a gente tem o blefe psicológico. Sabe o que é isso? É a intimidação, a incerteza transformada em arma tática, aquela hesitação forçada que você impõe ao adversário. Do outro lado, escondida embaixo d'água, está a capacidade militar real, aquela tecnologia militar guardada às 7 chaves, os mísseis de longo alcance que não foram declarados, as operações cibernéticas super silenciosas. O ponto central da nossa análise aqui é focar exatamente nessa diferença abissal, sabe? A diferença entre declarar uma guerra de forma aberta e fazer uma engenharia psicológica do medo. O blefe cria uma espécie de labirinto mental onde o oponente simplesmente não sabe onde fica a verdadeira linha vermelha. Isso ilustra perfeitamente um conceito fascinante da geopolítica de hoje em dia: as chamadas guerras que vazam. Especialistas batem muito nessa tecla de que os conflitos modernos quase nunca ficam presos ali num mapinha delimitado. Eles vazam. E não é vazar com tropas cruzando fronteira terrestre, não. Eles vazam pela matriz energética global, vazam pelas redes elétricas e, inevitavelmente, vazam com força pelos mercados financeiros. Quer ver um detalhe chocante? Hoje, um simples boato solto nas redes sociais pode derreter bilhões de dólares nos mercados em questão de minutos, muito antes de alguém desmentir a notícia. Uma ameaça localizada no Oriente Médio muda instantaneamente a realidade de quem está do outro lado do mundo, provando que o campo de batalha de hoje, no fim das contas, é a própria economia global. Então, vamos dar um zoom nessas consequências econômicas, porque isso afeta a vida de todo mundo. Uma simples explosão ou só desconfiança de um bloqueio num ponto marítimo crítico já bagunça drasticamente o preço do combustível no planeta inteiro. Uma ameaça em rotas marítimas por onde escoa o comércio mundial gera uma tensão financeira na hora. Para colocar as coisas em perspectiva, quando a gente lembra que essa região do globo produz uma fatia gigantesca do petróleo do mundo, dá para ter noção do tamanho desse tabuleiro. A guerra não precisa de navio cruzando o oceano para sangrar uma economia, sabe? A simples incerteza afeta direto o custo de vida e os mercados financeiros ali, em tempo real. Diante de tudo isso, aparece aquele detalhe bem desconfortável sobre os limites técnicos e o alcance das armas de fato. Quando o mundo inteiro tenta calcular até onde vai o raio de ação de certos mísseis balísticos, a verdade nua e crua é uma só. O que a gente vê publicamente quase nunca é o arsenal completo. É só a vitrine. Então, a gente tem que se perguntar ao ouvir aqueles avisos sombrios, será que a gente está assistindo a um blefe estratégico brilhantemente desenhado para gerar aquela hesitação, travar as peças do oponente, ou será que é uma preparação ativa, bem silenciosa, para um embate monumental? Enquanto essas perguntas ficam no ar, os bastidores mostram outras camadas super importantes. A imprensa internacional relatou recentemente um suposto plano envolvendo os Estados Unidos e Israel, que apostava em uma mudança rápida e radical lá dentro do Irã, na base de muita pressão militar e externa.
A expectativa diplomática era de um colapso rápido. Só que, gente, a história costuma mostrar o exato oposto. Lembra do prelúdio da Guerra do Golfo, lá em 1990? Naquela época, a movimentação de tropas do Iraque na fronteira do Kuwait foi tratada inicialmente por muitos analistas como, adivinha, só um blefe militar para forçar uma negociação. Mas aquilo escalou rapidinho para uma invasão e um conflito massivo e real. O paradoxo é que uma pressão gigantesca de fora acaba criando um inimigo comum, fortalecendo temporariamente o próprio governo que tentavam derrubar. O nacionalismo dispara, as fileiras internas do poder se fecham, são reações imprevisíveis, mas que a história mostra que são muito, muito consistentes. Então, o ponto crucial aqui é entender como a diplomacia internacional é frágil no momento atual. A gente ouve o tempo todo sobre acordos e negociações de bastidores. Mas olha, tem uma diferença monumental entre uma paz de fato e uma simples pausa. A paz traz aquela estabilidade e resolução a longo prazo. E a pausa? Bom, a pausa muitas vezes é só aquele silêncio ensurdecedor antes do próximo movimento agressivo. É um tempo precioso que usam para reorganizar arsenal, juntar inteligência militar, redesenhar a estratégia e costurar influência com os aliados. Um cessar-fogo instável pode ser, ironicamente, o momento de maior perigo de todos. Vamos seguir em frente e ver como isso vai construindo até o limite de um colapso global. A gente mapeou aqui o que chamamos de ciclo do erro de cálculo. As grandes catástrofes raramente começam porque alguém decidiu aniquilar tudo de forma deliberada. Geralmente, é uma sequência super perigosa de suposições erradas. Passo 1. Uma ameaça séria é lida como um mero blefe, o que encoraja um lado a testar os limites. Passo 2. Esse movimento exploratório é entendido como uma provocação totalmente inaceitável. Passo 3. A resposta, que a princípio era só para defender território, é tratada pelo outro lado como o início de uma escalada total. O excesso de confiança e a ilusão de que se controla todas as variáveis são os verdadeiros gatilhos das grandes guerras. O que nos traz para a essência desestabilizadora da nossa análise de hoje. Sabe o que é realmente fascinante sobre isso tudo? É que a sensação no mundo hoje não é nem de perto de previsibilidade, é de uma incerteza profunda. Mercados odeiam incerteza. Governos odeiam incerteza. A população odeia incerteza. Essa falta absoluta de previsibilidade, as narrativas totalmente conflitantes que disputam o espaço nos jornais e essas ameaças invisíveis é que verdadeiramente desequilibram o globo. É por conta dessa incerteza implacável que as bombas dos postos de combustível disparam os preços muito antes de um único míssil deixar o seu silo. E assim a gente chega num cenário super nebuloso, onde separar o que é a ameaça real de guerra psicológica virou uma tarefa quase impossível. Se ninguém consegue prever o próximo passo, todo mundo no tabuleiro global se move com extrema cautela, observando e hesitando muito, o que deixa a gente com uma reflexão final para realmente pensar. Diante dessas declarações sobre capacidades ocultas e conflitos que cruzam fronteiras muito além da sua região de origem, será que o mundo está diante de uma demonstração de força super calculada que busca justamente evitar uma catástrofe? Ou será que a gente está assistindo ao aviso mais claro possível daquilo que inevitavelmente está para chegar? Fica aí esse questionamento profundo para a gente continuar explorando de perto essas engrenagens tão complexas da geopolítica.